Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Irmãos e irmãs, nós vamos abrir nossa Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Aleluias. Capítulo de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Depois do capítulo 10, dos versículos 17 a 27. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorete e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, leve com você um dos nossos empregados e vás procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: espere, nessa cidade mora um homem santo, que é muito respeitado por tudo que ele diz, porque tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Capítulo 10, versículos 17 até o 27. Capítulo 10, versículos 17 até o 27. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias das tribos de Benjamim avançassem, e as famílias de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda mais alguém? Ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima, no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou
povo os direitos e deveres de um rei, e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul, mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, agradecidos por tudo que somos, tudo que temos de Ti, pelas bênçãos da salvação, pela bênção da paz, pela bênção do perdão, pela bênção da vida eterna. Agradecemos pela comunhão dos irmãos, pela comunhão contigo, pela direção que Tu nos dá. Agradecemos pela vida, pela saúde, Pai, por termos o ar para nós respirarmos. Agradecemos por tudo que Tu és. E nessa noite queremos aprender mais de Ti, como nós devemos conduzir a nossa vida, de forma que venhamos agradar a Ti, Pai. Graças te dou para todos que aqui estão interessados na Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra é o guia infalível, é a bússola, a Tua palavra é o remédio, a Tua palavra é que nos faz vencer, e por ela nós vencemos, Pai. E assim nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Ao contrário de Davi, Saul veio de uma família rica. Saul, ele se destacava no meio de todos. Davi não, Davi veio de uma família pobre. Ele era o menor da casa dos pais dele, um jovem adolescente, que não tinha muito destaque, devido à sua aparência um tanto desprezível. Mas Saul não. Saul, como o texto diz, era um homem alto, forte, bonito. Dos ombros para cima não tinha ninguém que se destacava como ele no meio da multidão. E ele foi escolhido não por Deus, mas porque o povo queria um rei. O povo pediu um rei, porque todas as outras nações tinham um rei, e o povo de Deus achou que assim também deveria ser com a nação de Israel. Apesar que Deus sempre foi o rei da nação de Israel. E Deus, com isso, quis mostrar para o povo que nem sempre as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas são corretas. Muitas vezes as escolhas que nós fazemos na vida, elas não vêm da direção de Deus. E certamente o pedido para que a nação de Israel tivesse um rei, e esse rei escolhido Saul, não veio muito do agrado de Deus. Mas Deus quis mostrar uma importante lição dele para o seu povo. E também os fatos que aconteceram. Está ruim, né, o microfone hoje? Se quiser eu uso um aqui. Só me diz qual que é o melhor aqui. Esse preto, né? Tem que ajustar tudo novamente. Estava tão bom, mas assim está melhor. Domingo o som já estava horrível, né? Eu preguei o tempo todo com aquela voz abafada. Assim está melhor, tá? Melhor, né? Desconcentra totalmente a gente de ficar. Eu, quando eu ouço esse barulho de microfone, eu já perco toda a concentração. Mas assim está melhor, né? Muito bom. Saul, então, é um exemplo de como as coisas feitas fora da direção de Deus, não na direção de Deus, não dá certo na nossa vida, amém? Nós precisamos ter a direção. Saul começou de uma forma, ele começou até bem, ele foi bem até um certo ponto, mas a partir do momento que ele deixou de fazer as coisas segundo a direção de Deus na vida dele, as coisas começaram a ir mal. Nós vemos aqui no capítulo 9 que nós lemos, Saul veio de uma família muito rica, seu pai era um criador de jumentas, tinha muitos animais por sua criação, e nós vemos aqui Saul preocupado em ajudar o seu pai, correndo atrás de jumentas perdidas, um homem, enfim, voltado para as coisas materiais, mas ele largou tudo, abriu mão de tudo, para seguir o plano que Deus tinha estabelecido para ele, o de ser chefe, o líder de uma grande nação como Israel.
E ele foi bem no começo. Ele abandonou a sua vida material. Quando Samuel o escolheu para ser rei, ele foi até humilde. Ele sentiu medo da grande responsabilidade que Deus já estava colocando sobre ele. E ele se escondeu no meio das bagagens, como diz o texto do capítulo 10 que nós lemos. Na verdade, como toda pessoa que tem diante de si uma responsabilidade muito difícil, uma tarefa muito difícil, ele teve medo e a princípio ele se escondeu no meio da bagagem. Mas Deus faz exatamente assim: aonde quer que nós estejamos, o que nós estivermos fazendo, Deus vai atrás de nós quando Ele tem um plano, um propósito na nossa vida, e Ele nos tira do meio das jumentas, Ele nos tira do meio das bagagens, para que nós venhamos a cumprir o plano que Deus estabeleceu para nós, amém? E Deus tinha um propósito na vida de Saul, apesar de não partir do coração de Deus essa ideia de um rei. Deus concordou. Vamos dizer que Deus concordou como se fosse um plano B. Tá bom, meu propósito para vocês não era bem que você tivesse um rei como as outras nações. A nação de Israel nasceu para ser uma nação teocrática, governada por Deus. Mas já que vocês assim o querem, muito bem. Então vamos escolher o homem, Saul. Saul, aquele que iniciou o governo humano sobre Israel, aquele a quem foi incumbido a missão de dirigir uma nação, começou bem, começou com humildade, começou sob a orientação de Deus, começou dando prioridade, primazia nas coisas de Deus para a vida dele. Só que num dado momento da vida de Saul, ele começou a agir por ele mesmo. Ele começou a agir sem buscar a orientação e a vontade de Deus para a vida dele. E as coisas foram mal para Saul. E assim, com muitas pessoas começam bem, vão indo na direção certa, vão fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, até que uma hora, de repente, alguma coisa começa a sair fora dos trilhos e a pessoa já não está andando mais naquela direção que Deus estabeleceu. O que leva uma pessoa que começa bem, vai bem até um certo ponto, de repente deixar de buscar a orientação de Deus, deixar de fazer aquilo que Deus quer, ir pelos seus próprios caminhos. Através da vida de Saul, nós vamos entender o que leva uma pessoa a seguir por esses caminhos errôneos e ao mesmo tempo nos policiar para que isso não aconteça na nossa vida, amém? Todos nós podemos andar pelo caminho ou pelos caminhos que Saul, filho de Quis, ele andou, mas nós temos que evitar. Primeiro erro na vida de Saul, ele ofereceu sacrifícios sem a autorização de Deus. No capítulo 13, 1 Samuel 13, os filisteus vinham contra Israel. Os filisteus, uma coligação de 5 nações, sempre foram os inimigos principais do povo de Deus. E Saul agora se via diante de uma ameaça da invasão desses reinos, dessa luta que estava lá prestes a acontecer, e ele se precipitou. Ele deveria esperar Samuel vir para fazer os sacrifícios a Deus, para que assim eles pudessem iniciar a batalha, a peleja, sob a orientação e sob a bênção de Deus. O povo estava apertando Saul, dizendo assim: e aí, Saul? Os filisteus já vêm contra nós. Samuel não aparece para oferecer os sacrifícios. Você precisa fazer alguma coisa. A guerra logo vai começar e nós não nos preparamos, nós não oferecemos sacrifícios a Deus, como nós sempre fazemos no início, diante de uma guerra. Mas Saul não estava autorizado a oferecer aquele sacrifício. Ele não era o sacerdote. O sacerdote era Samuel. E antes que Samuel chegasse, apertado pelo povo, sofrendo a pressão do povo,
e com medo que os filisteus viessem contra eles, ele se apressou, se precipitou e ofereceu os sacrifícios que era para Samuel oferecer. Ele ofereceu os sacrifícios que ele não estava autorizado a fazer. E logo em seguida, Samuel chega e dá aquela repreensão em Saul, porque ele havia começado bem, mas já estava dando as primeiras amostras, os primeiros indícios de que ele era uma pessoa precipitada e que não sabia esperar por Deus. Na nossa vida, muitas vezes nós perdemos bênçãos pela nossa precipitação, muitas vezes nos afobamos, corremos diante de Deus e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Nos precipitamos. Quantas decisões na vida nós tomamos errado? Quantas vezes nós nos precipitamos, não é mesmo? Quantas vezes nos adiantamos no plano de Deus? Quantas vezes nós achamos que Deus está demorando? E porque Deus está demorando, nós precisamos agir, como se o nosso agir fosse melhor do que Deus. É preferível não fazer nada, esperar Deus vir e agir, do que nós nos precipitarmos, agirmos antes e as coisas darem errado. Era para dar tudo certo para Saul, era só esperar mais um pouquinho, mas às vezes nós perdemos bênçãos por causa da nossa falta de paciência. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Acontece na vida espiritual, acontece na vida sentimental, acontece na vida matrimonial, acontece nos negócios, acontece na vida financeira, acontece em todas as áreas. Pegamos, perdemos bênçãos por causa da nossa precipitação. Espere em Deus, confia nele, no momento certo ele vai agir. Não se precipite. Como diz o ditado, não queira colocar a carroça diante dos bois, né? Espera, porque Deus agirá. Deus não está dormindo, Deus está atento àquilo que àquilo que nós necessitamos. Ele vai agir. Claro que Deus estava por dentro, claro que Deus estava vendo que os filisteus estavam para atacar o povo de Deus, claro que Deus estava atento, mas Saul achou que de repente Deus esqueceu deles, que o profeta Samuel já não viria mais, e aí se precipitou. E esse foi o primeiro passo para a queda, esse foi o primeiro passo para o declínio na vida de Saul. Segundo lugar, lá no capítulo de número 15, Saul deixou de cumprir uma tarefa em uma outra batalha. Aqui já não eram os filisteus, era um povo chamado os amalequitas. E os amalequitas eram um povo cruel, era um povo que era uma ameaça para Israel. E como uma grande ameaça, eles deveriam ser exterminados. Na guerra contra os amalequitas, Deus mandou destruir tudo, não deixar nem um boi, nem uma ovelha, nem um animal de criação, e muito menos o rei vivo. Agora alguém pode perguntar, mas por que Deus, o Deus do Antigo Testamento é tão diferente, parece ser um Deus tão diferente do Novo Testamento? Lá no Antigo Testamento Deus mandava matar, Deus mandava destruir, no Novo Testamento Deus é só amor. Como que é isso? Já fizeram essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta para vocês? Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento? Na verdade é o mesmo, que eram épocas, contextos diferentes. Ali, Deus, ele estava no governo de uma nação. Apesar de eles terem um rei humano, como eles pediram, Saul, depois veio Davi, na verdade a nação de Israel sempre foi uma nação teocrática, governada por Deus. Deus estabeleceu a nação de Israel com um propósito muito especial no mundo. Eles deveriam ser a vitrine, o povo vitrine de Deus para o mundo, para que todos os outros povos olhassem e vissem como era uma nação dirigida por Deus, como que era o modelo, o exemplo de uma nação. E Deus investiu na nação de Israel, para que eles fossem esse modelo fiel de um governo teocrático. E como toda ameaça contra o povo de Deus, ela precisava ser exterminada, todas as ameaças
Tudo que vinha contra o povo de Deus precisava ser exterminado. E Deus então manda que Saul eliminasse tudo o que era amalequita, tudo que era de Amaleque, o seu rei, tudo que era desse reino deveria ser aniquilado. Só que, ao invés de Saul cumprir estritamente as ordens de Deus, Saul poupou o melhor dos bois, das ovelhas de Amaleque, e poupou inclusive o seu rei. E ainda quis encobrir o seu erro diante de Samuel. Mas como todo erro nunca fica encoberto, Samuel descobriu, porque ele ouviu o balido das ovelhas, o mugido dos bois, e perguntou: o que é isso? Algumas ovelhinhas, alguns bois aí que a gente guardou,